Olá, amados, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos lá. Qual é a melhor igreja para ir? Olha, gente, não existe a maior e nem a melhor igreja, certo? O que a gente deve procurar é uma igreja que se aproxime da palavra de Deus, que pregue, a palavra de Deus. Você não vai encontrar uma igreja que pregue a palavra de Deus 100% na terra. Então, o que a gente deve fazer? É verdadeiramente, certo, ver uma igreja que ainda prega as escrituras, certo? Você nunca vai encontrar uma igreja que pregue 100% a palavra de Deus. Mas sim, ainda existem igrejas que pregam o evangelho verdadeiro, que prega sobre arrependimento, que prega sobre o pecado, certo? E você deve achar uma igreja de acordo, com o que ela prega, Se prega a palavra de Deus ou se prega para o homem. Se prega, Cristo ou se prega, se o homem é o centro. Então você deve procurar uma igreja que se aproxima de Cristo, certo? Que pregue a palavra de Deus. Você vai encontrar em qualquer igreja que você for, você vai encontrar, certo? Coisas erradas, você vai encontrar alguns ensinos errados, tendo em vista, gente, que a igreja é feita de homens, certo? E homens, ele é errante, certo? Então você não vai encontrar uma igreja 100% exatamente por causa disso. Então procura uma igreja que se aproxime da palavra de Deus. Nem maior, nem melhor, porque, mas uma que realmente, não, essa questão de denominação, certo? Deus, ele não escolhe igreja por denominação, certo? E a gente também não deve escolher igreja por denominação. Devemos escolher uma sim que pregue a verdade da palavra de Deus, independente se é Assembleia de Deus, se é católica, se é budista, se é espírita, certo? É você que vai escolher uma igreja que se aproxima de Deus, certo? Porque nem todas as igrejas evangélicas são evangélicas, assim como nem todas as igrejas católicas são católicas, assim como também nem toda igreja espírita é uma igreja espírita, certo? E qualquer que seja a religião, certo? Então procure uma igreja que se aproxime do ensinamento de Cristo, da palavra de Deus, de Jesus, certo? Recorra, procure, peça ajuda ao Espírito Santo para encaminhar você, certo? A uma igreja que ainda prega o evangelho. Tem sim, certo? Mesmo que esteja, vamos dizer, quase em extinção, certo? Igreja, mas tem ainda igreja que pregue a palavra de Deus, que prega, que verdadeiramente leva o evangelho para as pessoas, certo? O evangelho que é o evangelho de arrependimento, tá? Então não vá por essa questão de denominação, não escolha uma igreja pela questão da denominação, também não escolha a igreja pelo tamanho ou pela quantidade de pessoas. Eu prefiro as igrejinhas pequenininhas, lá, como diz aqui, o fogo pega, nas igrejinhas pequenininhas, as igrejinhas, eu gosto, mas eu não, lógico que eu não vou por isso, gente, mas o que eu estou dizendo aqui é para você não ir nem pela quantidade de pessoas, não vá aonde tem muita gente, porque nem sempre muita gente quer dizer que ali prega a palavra de Deus, Jesus, ele está quando eu falo assim de ir para a igreja, procuro uma igreja mais humilde, mas a palavra de Deus é pregada mais nesses cantos humilde, É por isso que eu gosto de igrejinha pequena, tá, gente? De igreja humilde, mesmo que começa ali do zero, porque ali o pessoal verdadeiramente tem temor à palavra de Deus. Então procura uma igreja mais humilde, uma igreja, não estou dizendo uma igreja pobrezinha, gente, pobrezinha não, mas uma igreja que se aproxime realmente do evangelho com humildade, certo? Eu estou falando assim porque às vezes as igrejas simples, as pessoas não dão nada por elas, e às vezes lá tem palavra de Deus, entendeu? Aquela que não tem ventilador, não tem ar-condicionado, não é lá aquela coisa toda, certo? Então procure dê também
né, oportunidade para conhecer essas igrejinhas pequenas da sua cidade, que tem. Toda cidade tem, gente, certo? E você vai procurando, né? Não vá também pela quantidade, nem pelo tamanho de igreja, mas vá assim pela palavra de Deus, tá? Nós devemos procurar uma igreja que se aproxima da palavra de Deus. Não vá por denominação, não vá por tamanho, não vá por religião também. Vá para uma igreja que pregue a palavra de Deus, para que vocês não se percam. Tá bom, gente? E é isso que eu tenho para vocês, né? A gente fala direto aqui que tipo de igreja a gente deve frequentar, que tipo de igreja a gente deve ir, certo? E é isso, né? A igreja que a gente deve ir é uma que prega a palavra de Deus. Tá pregando a palavra de Deus, né? Em todas as igrejas vai ter algum tipo de heresia, de algum erro, né? De leitura, de interpretação da Bíblia, mas, né, lembremos que a igreja é feita de homens falhos também, mas a palavra de Deus não, né, gente? A palavra de Deus não volta vazia. Então, assim, procure uma igreja que realmente se aproxime da palavra de Deus para que vocês vivam e preguem, né, e consigam pregar, consigam viver o evangelho verdadeiro, tá, gente? Então, procura uma igreja que se aproxima, certo? Que se aproxima da palavra de Deus, tá bom? Então, é isso.